Aprovada em sessão administrativa no dia 19 de novembro de 2009, a súmula de número 3, que reconheceu a empresa Partner Airs, Serviço e Comércio de Petróleo S.A., como sucessora da empresa comercial Santa Rita de Petróleo Limitada, ficando responsável pelos encargos trabalhistas, inclusive em relação ao período anterior à sucessão. Para falar sobre esse tema, vamos conversar com o desembargador Amaury Rodrigues Pinto Júnior, que foi relator no incidente de uniformização de jurisprudência que deu origem a essa súmula. Quais os requisitos para reconhecer a sucessão trabalhista? Os requisitos para a caracterização da sucessão são, em primeiro lugar, mudança na estrutura jurídica da empresa. E que essa mudança não tenha afetado o contrato de trabalho do empregado. Ou seja, apesar da mudança na estrutura jurídica, o trabalhador continuou lá prestando os seus serviços a uma unidade econômica. Não importa quem seja o seu empregador, pessoa física. Sobre a abrangência da sucessão trabalhista, esse instituto aplica-se a todo tipo de empregado? Aplica-se a todo tipo de empregado, primordialmente ao trabalhador urbano e o rural. A esses é indiscutível. Por quê? Porque a empresa é tida como unidade econômica. Como unidade econômica pode ser da área urbana, da área rural, a sucessão vai se caracterizar da mesma forma. Ou seja, havendo mudança na estrutura jurídica da empresa, essa mudança não afeta o direito dos contratos de trabalho que continuaram a existir com a nova estrutura. Em relação ao trabalhador doméstico, a situação é um pouco diferente, porque o trabalhador doméstico ele não presta serviços para a empresa. E nós estamos falando de despersonalização de pessoa jurídica, né? Despersonificação da empresa. Então, em relação ao trabalhador doméstico, a questão da sucessão é muito mais questionável. Mas ainda assim se pode, eventualmente, calcular uma possibilidade de ocorrer uma espécie de sucessão trabalhista. Como, por exemplo, a empregada doméstica que presta serviços para o pai de família e, de repente, por algum motivo, o pai muda-se de casa e ela continua trabalhando agora para o filho. Pode ser que a Justiça do Trabalho reconheça aqui uma sucessão atípica, porque não estamos tratando de empresa, e sim de pessoa física. Vai depender aí da situação concreta. Mas assim, juridicamente falando, a sucessão de empresas abrange empresas urbanas e rurais, não o trabalhador doméstico num primeiro momento. Como relator do processo do incidente de uniformização de jurisprudência número 86/2009, o que motivou sua decisão para reconhecer a empresa Partner Airs, Serviço e Comércio de Produtos de Petróleo S.A., como sucessora da empresa comercial Santa Rita de Petróleo Limitada? Nesse caso específico, as duas turmas decidiam de formas diferentes. Uma delas decidia que havia sucessão e a outra que não havia. A defesa de que havia sucessão, que foi o voto prevalente, decorreu do fato dessas duas empresas terem efetivamente assumido o contrato de trabalho do empregado em relação à tomadora dos serviços. Ou seja, o que acontece? Havia uma empresa que prestava serviços no aeroporto de Campo Grande. Essa empresa, ela terceirizou um determinado serviço, primeiro para a Partner, e a Partner contratou trabalhadores. Encerrou o contrato da Partner, foi contratada uma outra empresa prestadora de serviços para prestar os mesmos serviços e os trabalhadores só se transferiram da empresa A para a empresa B. Ou seja, o vínculo de emprego continuou íntegro, apesar da mudança da pessoa jurídica. Ou seja, saiu a Partner, entrou a empresa sucessora e os contratos de trabalho continuaram vigentes. Considerou-se, então, que a sucessão trabalhista, nesse caso, aconteceu, assumindo a sucessora a responsabilidade
pela integralidade do contrato, seja do período em que ela foi a efetiva empregadora, seja do período anterior, em que a empregadora era a prestadora de serviços anterior, ou seja, a partner.